Fala, físio, beleza? Bora lá para uma aula então, primeira aula de semiologia. Então, na fisioterapia, o que a gente precisa saber sobre a semiologia? A semiologia é a maneira que a gente avalia o paciente. Então, todas as ferramentas e conhecimentos que a gente lança a mão, né? Então, para poder conhecer melhor o paciente e os problemas que ele vem apresentando, principalmente relacionado à parte cinético-funcional, tá? Então, aqui, como é uma aula de Semio 2, vocês já viram algumas coisas em Semio 1. A gente vai recapitular algumas coisas, mas a gente vai aprender muita coisa nova, tá? Então, entendemos que você já sabe aquilo que você já viu na aula passada de Semio 1, e agora a gente começa então um novo desafio que é Semio 2. Então, dentro da Semio 2, o que a gente vai verificar? A gente então vai aprender um pouquinho sobre o sistema músculo-esquelético. Então, as estruturas, tudo que vocês virem em anatomia, biomecânica, tá? Em cinésio, tudo vai ser muito importante para agora. Então, a gente vai entender e estudar um pouco mais as estruturas. Então, os ossos, músculos, tendões, as bainhas sinoviais, ou as conhecidas também bolsas ou bursas, cartilagem, menisco, cápsula e ligamento. E dentro de tudo isso, então a gente tem que, lembra bem disso, a gente tem que lembrar, a gente tem que conhecer para poder saber um pouco mais o que é uma lesão aguda ou crônica, né? Então, será que é igual? Será que na avaliação eu consigo descobrir se um é igual ao outro ou não? A dor, né? Então, como que eu faço para avaliar a dor do paciente, né? O que é a dor do paciente? A inflamação, se o problema é que o paciente tem uma deformidade ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês olharem aqui para mim. Então, já aconteceu de eu pegar paciente, o paciente chega e fala assim, olha, Alisson, é o seguinte, eu nunca tive nada no meu braço, e aí eu bati meu braço, e aí apareceu um carocinho aqui, ó, que é o processo estiloide, e fala, e aí depois disso, ó, tá essa proeminência, né? Então, ele fala, tem esse caroço aqui no meu braço, e eu não sei o que é, eu tô preocupado, porque eu nunca tive isso. Aí eu falei, você tem certeza que você nunca teve? Porque às vezes é um pouco comum que isso aconteça. Ele falou, não, nunca tive. E aí ele pegou, eu falei assim, pega o teu outro braço, vamos dar uma olhada. Ele falou, no outro nunca bati, nunca fez nada. Ah, não, então me mostra o outro. Aí ele mostrou o outro braço, é idêntico, né? Então a pessoa tem essa deformidade, esses acidentes ósseos, então às vezes é normal, é anatômico dessa pessoa. E isso é muito importante a gente entender, tá? A restrição de movimento, então problemas da amplitude de movimento, e a instabilidade ou fraqueza que o paciente pode apresentar. E dentro de tudo isso, a gente tem que verificar, como a gente está vendo aqui, ó, todo o corpo humano. Então, toda a parte osso, ligamento, tendão, a parte muscular. Então, a gente tem que aprender a conhecer um pouco melhor nosso paciente, né? Então, o indivíduo que possui o problema. Então, e aqui é a regra fundamental da avaliação. Então, uma boa anamnese e um exame físico completo são essenciais à avaliação, diagnóstico e acompanhamento do paciente com distúrbio músculo-esquelético. Então é importante a gente entender isso. E essa frase do William Osler ele é considerado o pai da medicina moderna. Ele fala o seguinte, ó, que tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem é conhecer o homem que tem a doença. Tá? Então, William Osler fala isso. Então, é muito importante a gente entender. O que isso significa? Antigamente, o pessoal fala assim, e é um problema que a gente tem na parte da medicina de maneira geral, né? Em todas as profissões que ficam ao redor dessas especialidades médicas, né? Ou não médicas. Por exemplo, falar, vou num especialista em joelho. Aí a pessoa ela se especializa tanto no joelho que ela tem dificuldade de avaliar o corpo inteiro do paciente. E às vezes ela tem dificuldade de entender que aquele problema no joelho dela, daquela pessoa, pode ser devido ao quadril, pode ser devido ao tornozelo, pode ser devido à coluna, pode ser devido ao ombro ou até mesmo à ATM, tá? Então, avaliar o paciente é um desafio muito mais difícil para quem começa a conhecer cada vez mais e mais profundamente o corpo humano. Essas inter-relações que existem entre as diversas regiões do corpo é muito importante para a gente entender tudo isso. Tá? Então lembra sempre disso. Tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem é conhecer o homem que tem a doença. Porque depois isso vai ajudar também a gente a entender um pouco melhor a relação psicossomática dos problemas. O que é a psicossomática? Psicossomática é o quanto que a pessoa sofre internamente, mentalmente, emocionalmente ou psicologicamente, que isso acaba causando problemas físicos nesse indivíduo.
tá? Sabe aquela pessoa, deve ter visto já a pessoa que fica muito ansiosa, muito nervosa? É muito comum que essa pessoa tenha dor de estômago, tenha gastrite, por exemplo. Por conta da ansiedade, o nervosismo dela acaba causando um problema físico, tá? Então esses problemas eles podem acontecer em diversos patamares. Conforme vai passando mais essa aula, eu vou aprofundando um pouco mais esse conhecimento com vocês, tá? Mas é muito importante a gente lembrar disso. Então, tão importante quanto conhecer a doença, então não é só conhecer a biomecânica, a patologia em si. Eu tenho que conhecer o homem. Eu tenho que conhecer e entender por que é que ele está passando aquilo. Entender que tudo na vida tem um lado positivo e tudo na vida tem um lado negativo. Na verdade, tudo tem os dois lados. Não importa o problema que a pessoa tenha, tem um ponto positivo. Não importa a felicidade que a pessoa tenha, tem um ponto negativo. E é importante a gente conseguir enxergar esses dois lados, que é de uma mesma coisa, tá? Bom, e qual que é o objetivo da avaliação? Eu sugiro que você coloque no papel aí tudo que você acha que é importante, que eu vou falar daqui a pouco para você, só para poder comparar. Você vai colocar no papel qual que é o objetivo da avaliação, o que a avaliação permite que você enxergue no paciente. Qual que é a visão que essa avaliação te traz? Qual que é a percepção, a sensação que a avaliação te traz, tá? Coloca no papel, dá uma pausa aqui desse vídeo, escreve algumas coisas aí que você acha que é, não importa se está certo ou errado, porque aqui a gente está para poder aprender cada vez mais, tá? E depois, agora que você já deve ter escrito algumas coisas, vamos lá que eu vou falar para você outras coisas em relação à avaliação também. Então, também, já viram essa imagem? Essa imagem aqui, eu peguei no Facebook faz muito tempo, eu adorei ela, porque isso aqui descreve muito bem a fisioterapia praticamente, tá? Então, vocês sabem que eu dou curso de muitas técnicas, talvez vocês não saibam, mas eu dou curso por aí. E eu sempre falo isso, não é a quantidade de técnicas que você sabe. Então essa imagem justamente é isso, ó, não importa a quantidade de recursos que você tenha. Se você não souber usá-los, eles nunca serão suficientes. Então não importa se você tem um tanto de escadinha igual essa pessoa tem aí. Porque ela só precisaria de uma escada para poder fazer o que ela está fazendo agora ou até subir mais alto. Só que como ela não sabe usar, o que ela faz? Ela amontoa tudo ali de uma maneira desordenada. Então, as técnicas da fisioterapia, tanto da avaliação também, elas são interessantes porque quando você sabe o que você precisa, você usa aquilo que você precisa. Então, porque você sabe usar aquela ferramenta, tá? E uma das maiores e mais poderosas ferramentas que a gente tem é a avaliação. Se você não souber avaliar o paciente, você não vai saber tratar. Você vai simplesmente chutar se você acerta ou não acerta o tratamento. Mas a melhor maneira de saber qual que é a melhor técnica é você avaliar para poder saber qual que é o problema. Então, porque entra muito disso aqui, ó. Qual que é o problema que a pessoa tem? É no osso? É no músculo? É no tendão? Ah, é dor. Ah, mas a dor foi causada por conta do quê? Qual que é o problema que essa pessoa tem? Então, por isso que é importante a gente entender, se eu souber avaliar isso, né? Eu vou precisar só de uma ferramenta simples. Não vou precisar de um monte de ferramenta que às vezes não serão eficazes ou eficientes, tá? E o propósito da avaliação, então, comparado àquilo que vocês escreveram, por exemplo, ó, é determinar o envolvimento das estruturas. Qual será que é o problema? Será que é no osso? Será que é no músculo? Será que é no nervo? Será que é na articulação? Qual que é o problema? Será que é um problema psicossomático daquele indivíduo? Eu consigo identificar o tecido específico, né? Então, qual que é o problema? E se eu identifico o tecido específico, eu consigo ter clareza qual que é a técnica ou ferramenta que eu vou usar para poder usar com esse paciente, que isso é muito importante. Eu vou conseguir formular objetivo e conduta. Então, o que é que eu quero melhorar nesse paciente? Será que é dor? Será que é fraqueza? Será que é falta de atividade? O que será que é esse problema desse paciente? Eu consigo determinar a necessidade de órtese, né? Então, se o paciente precisa usar alguma órtese, consigo verificar a efetividade do tratamento. Será que esse tratamento está surtindo efeito? Será que esse tratamento estou conseguindo trabalhar e acertar com o que esse paciente precisa? Tá? E consigo motivar o paciente também, para ele saber se ele está indo bem ou não, né? Então, através da avaliação, eu falo, nossa, está indo bem, ou não, precisa melhorar mais um pouco. E tem uma coisa que não está aqui ainda. O que será que é? Isso se chama a alta do paciente. Quando é que eu consigo dar alta para o paciente? Tudo vai depender da avaliação, como ele estava antes e como que ele ficou depois, tá? Então, através da avaliação, eu consigo saber como que ele chegou e como que ele está.
dentro do prognóstico dele, né? Então, dentro daquilo que ele pode conseguir. Será que eu consigo trabalhar com ele? Então, isso é importante para saber até onde eu consigo chegar com esse paciente, tá? Então, isso é muito importante lembrar. A avaliação fisioterapêutica, então, ela é dividida nessa parte da anamnese e do exame físico, da avaliação clínico-funcional. A parte clínica e a parte da função, ela é muito mais importante do que a imagem, tá? O exame de imagem do paciente. Então, a clínica e a função são extremamente importantes. Na anamnese, eu tenho lá os dados de identificação e a história clínica. E no exame físico da avaliação da parte clínica funcional, eu tenho a inspeção, a palpação, a mobilização, as provas musculares, para saber se o paciente está forte, está fraco, né? Qual que é o músculo que está afetado, a goniometria, a avaliação da marcha, a avaliação postural, a avaliação neurológica, ortopédica, respiratória, funcional, postural, pediátrica, dependendo daquilo que o paciente tem. Tudo isso somado, eu tenho então o diagnóstico cinésio-funcional ou cinético-funcional. Essa parte do diagnóstico cinésio-funcional, ela é muito importante. Por quê? Então, escuta bem o que eu vou falar agora. Não importa muito se o paciente tem, por exemplo, rompeu o LCA. Vamos supor isso. Ele rompeu o LCA. É importante saber disso? Até é. Mas é mais importante saber o que ele consegue fazer mesmo com o LCA rompido. Porque eu vou ter diferentes pacientes. Eu tenho um paciente que é um atleta, jogador de futebol profissional, que ele rompe o LCA. E tem aquele cara que joga pelada de fim de semana com os amigos de boteco e ele vai ter um outro comportamento, né? Então, é a vida dele que depende. O cara ganha rio de dinheiro com aquilo, ele se prepara. Então, hoje em dia tem trabalho mostrando que não necessariamente a pessoa precisa fazer cirurgia. Desde que ela se cuide direitinho, ela consegue ter a vida normal. Tem jogador de futebol, são poucos, né? Mas tem jogador de futebol profissional que mesmo sem o LCA ele joga bola. Porque ele se preparou para fazer isso, não é simplesmente chegar e jogar bola. Só que como que eu sei se ele pode ou não? Através da avaliação. Eu comparo ele com um outro indivíduo normal. Então, só saber que tipo de lesão a pessoa tem não é tão importante quando saber qual que é o diagnóstico cinesiológico funcional, ou cinético funcional, ou cinésio funcional, que é tudo a mesma coisa, tá? Então é muito importante saber isso. O que a pessoa consegue ou não fazer dentro da funcionalidade dela, tá? Isso é muito mais importante do que saber o nome da patologia que ela tem. E com isso, com esse diagnóstico, eu consigo saber qual o objetivo que eu tenho com esse paciente, qual que é a conduta que eu vou ter com o paciente em relação à parte terapêutica em si e qual que é o prognóstico que eu vou ter que o paciente vai ter, na verdade, né? Que vai ser com o apoio do fisioterapeuta. Lembrando que quem trabalha com o paciente não é só o fisioterapeuta, né? Além de outras classes, dentro da parte da medicina, da enfermagem, da farmacologia ou de sei lá quem que você pode estar pensando nesse sentido, tem uma coisa mais básica e óbvia ainda. A participação do paciente é fundamental para o sucesso terapêutico. Se o paciente não participar efetivamente, talvez a gente vai ter um grande problema com o paciente. E a gente vai precisar mostrar para ele que ele precisa se empenhar um pouco mais. Mas isso não é óbvio, professor? Não é. Tem muito paciente que simplesmente ele acha que é uma coisa muito passiva. Ele vai até lá, ele vai ficar deitado lá enquanto alguém faz o que tem que fazer com ele. Ele acha que ele não precisa fazer, tá? Então por isso que a gente tem que ter ciência disso. E a avaliação por imagem, ela é importante, né, como eu falei, mas olha aqui que interessante. Patologias dos discos intervertebrais, elas podem existir sem sintomas. Então tem trabalho mostrando o seguinte, que adultos que não relatam dor nas costas podem ter hernia de disco. Mais ou menos, isso aqui é um dado mais antigo, então é um dado tem um artigo de 2002, um de 2012, mas tem um de 2018 que eu acabei não colocando nessa aula. Nesse artigo de 2018 ele traz o dado mais atualizado ainda, que ele fala assim, que mais ou menos de 30 a 80% da população tem hernia de disco e é assintomática. Ou seja, se eu perguntar para você, falar assim, você tem hérnia? Talvez você vai falar que você não tem hérnia. Mas só que você vai falar baseado no sintoma, né? Você não vai falar assim, ó, eu fiz exame de imagem e eu tenho certeza que eu não tenho hérnia. Porque normalmente as pessoas não fazem exame de imagem à toa, né? Sem dor. Então normalmente elas fazem com dor, elas vão fazer exame de imagem e descobrem se tem ou não hérnia.
Então, tem um dado então falando assim que mais ou menos de 30 a 80% da população tem hérnia. E quanto mais velho você for, a probabilidade de você ter hérnia é maior ainda. Então, é importante entender que é comum ter hérnia. E a hérnia não é um fator que vai deixar a pessoa com muita dor, né, ou sem expectativa, com um mau prognóstico, porque às vezes simplesmente o corpo vai se adaptar àquela realidade, tá? Então lembra disso. Então, ó, de 30 a 40% da população que faz ressonância magnética tem um resultado falso positivo para protusão de disco lombar. Ou seja, a pessoa no diagnóstico por imagem, ela diz que tem, mas ela não tem sintoma nenhum. Então é um falso positivo. Basicamente é o seguinte: se eu fizer todos os testes, fizer todas as perguntas corretas para uma pessoa, eu consigo acertar mais com a parte clínica do que só com a imagem. Porque na imagem vai falar que muita gente está com hérnia de disco, mas não tem sintoma. Então quer dizer que não atrapalha a vida dela. E aí eu trago uma pergunta para você. Será que aquela dor que aquele paciente que diz que tem hérnia, fez exame e fala que tem hérnia de disco, né? Não discordo, porque no exame mostra que tem uma hérnia. Mas será que a dor dele é por conta da hérnia? E se não for, será que o tratamento está sendo feito da maneira correta? Será que todas as pessoas que fizeram cirurgia até hoje para hérnia de disco, será que realmente a hérnia era um problema? Será que essa cirurgia não poderia ter sido evitada? Tá? Então, é muito importante a gente entender. Uma vez eu fui num congresso, até estava palestrando, e tinha um médico junto, né? O médico, ele é lá de Goiânia, ele é professor da medicina lá, e ele é especialista em coluna, tá? Ele é cirurgião em coluna. E aí, lá nesse congresso foi muito legal, porque eu fui dar a palestra falando sobre tratamento preventivo de problemas de coluna e tal. E aí fiquei com muito medo, assim, né? Muito receio de falar pro médico, porque o médico vai falar assim, tem que fazer cirurgia, né? Fiquei lá um pouco receoso em relação a isso. E aí a minha surpresa foi quando eu cheguei lá e esse médico pegou e falou assim: tudo bem, gente? Bom dia. Eu sou médico ortopedista, sou cirurgião de coluna e vim falar para vocês aqui que não é para fazer cirurgia em coluna. Você acredita? Porque ele falou o seguinte, que a coluna não é para fazer cirurgia. Eu faço cirurgia na coluna na última das hipóteses, quando todas as outras expectativas de tratamento falharam. Ou seja, primeiro eu tento o tratamento conservador, e quando eu não consigo fazer mais com o tratamento conservador, e aí quando eu vou entrar com o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele não é a primeira opção. O tratamento cirúrgico ele é a última opção. Então entenda que fisioterapia funciona muito, tá? E aí quando tudo falhou, quando tudo já falhou, não deu certo por N motivos, né? Aí sim tem uma intervenção cirúrgica em relação ao que acontece com o paciente, tá? E aqui, ó, vou até tirar minha imagem aqui um pouquinho para você enxergar um pouco melhor. Dentro da parte que hoje a gente tem, então eu tenho um modelo isso que a gente chama de modelo biomédico. Nesse modelo biomédico, eu levo em consideração a parte biológica da medicina. Então, só os aspectos biológicos. Então, são as patologias, as lesões diretas, né? Então, eu só levo, hoje em dia, dentro das especialidades médicas ou especialidades biomédicas, a gente leva em consideração, tipo, ortopedia, neurologia, respiratória, cardiologia, pediatria, né? E assim por diante. E aí, atualmente, vem crescendo bastante um modelo que se chama modelo biopsicossocial, que é esse outro modelo aqui. Então, esse modelo biopsicossocial, ele leva em consideração todos os aspectos em relação à parte biológica, em relação à parte psicológica e em relação à parte social. Mas como assim, professor? É desse jeito. Ó. Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa tem uma lesão de joelho, como a gente está falando de joelho até agora. Ou pode ser um AVC, ou pode ser qualquer outro tipo de lesão. Mas vamos pensar numa lesão de joelho por enquanto. Quando essa pessoa tem lesão de joelho, será que psicologicamente ela fica bem, né? Será que fala, nossa, que legal, eu tive uma lesão de joelho? Ou será que ela fica mal? E será que essa pessoa que ela joga bola, por exemplo, vamos supor que essa pessoa joga bola sempre, todo final de semana, nem tô pensando que ela ganha dinheiro com isso, tá? Não tô falando que é jogador profissional, não. Tô supondo que é aqueles que jogam aquela pelada lá com os amigos de fim de semana, no campinho de terra do bairro, mas é uma coisa que ele tem, que ele gosta, né? Então ele fala que faz bem.
Então, se faz bem, será que faz bem para o corpo? Porque normalmente essa pessoa ela faz o quê? Ela joga bola uma vez na semana. E para poder fazer alguma diferença do sistema cardiovascular ou físico mesmo assim, da pessoa, eu tenho que ter uma atividade regular por pelo menos 3 vezes na semana, né? Então, será que vai causar esse bem para a parte física? Então, é mais um bem psicológico e social, né? Então, eu tenho uma interação com os meus amigos, isso me faz bem, né? O me faz bem é muito da parte psicológica. E a partir do momento que essa pessoa tem uma lesão de joelho, será que ele vai conseguir jogar bola com os amigos? Será que a parte social dessa pessoa vai ficar boa? Será que o comportamento dele vai ficar legal? Será que ele vai gostar de tudo isso? Então, assim, quando eu tenho um problema físico, biológico, esse problema pode afetar minha mente, minha cabeça em relação às minhas emoções e aos pensamentos que eu tenho, e também pode afetar a parte social. Talvez a pessoa pode ficar mais sociável ou bem menos sociável, né? Então, isso entra em diversos aspectos de crença do indivíduo, por exemplo. Sabe aquela pessoa, vamos supor, imagina aquela nossa avó, minha avó era muito assim. Minha avó, ela é extremamente católica. E para ela tudo, por exemplo, não, para você ser salvo e ir para o céu, você tem que ir para a igreja. Quem não vai na igreja vai para o inferno ou vai para qualquer outro lugar, assim, sei lá. Independente da religião de cada um, só queria que você entendesse a contextualização, né? É como se fosse uma caricatura da vida real, mas normalmente pode ser assim que pode acontecer em alguns lugares. E a pessoa acha que ela só vai fazer bem se ela participar do culto da igreja ou sei lá do que a pessoa participa. E aí você imagina, e a gente não tá querendo, eu não tô querendo colocar aqui se isso é verdade ou mentira, se você acredita ou não em Deus. A gente está levando em consideração a cabeça do paciente, as crenças daquele paciente específico. Então a gente tem que fazer um exercício mental de imaginar aquela pessoa, né? Então, como é que ela encara a vida? Como é que ela enxerga a vida? Então, ela entende que tem salvação quem participa desses cultos, religiões aí, enfim. E aí você imagina que de repente ela tem uma dor, e essa dor é tão intensa por um problema físico que ela tem, seja lá do joelho, tornozelo ou coluna, que ela foi fazer uma faxina e travou e não consegue mais andar, por exemplo. Como será que vai ficar a cabeça dessa pessoa? Porque ela falava para todo mundo e condenava todo mundo. Porque se você não vai lá escutar a palavra lá, por exemplo, você não vai para o céu. E aí, de repente, ela está com uma dor imensa ou algum problema que dificulta ela andar e ela não consegue ir até lá mais. Como será que ela vai encarar? Como será que ela vai se julgar de uma coisa que ela julgava todo mundo a vida inteira? Tá? Então, assim, talvez não vai ser uma coisa muito boa. Ou então ela começa a elucubrar coisas, né? Começa a inventar coisas na cabeça dela para deixar aquilo mais tudo bem. E de repente aquilo pode ficar mais permissivo ou não, ela começa a se culpar cada vez mais. Então, essa relação a gente tem que prestar muita atenção. Qual que é o tipo de paciente que a gente está conversando, tá? Então, às vezes você perguntar a religião do paciente pode ser importante dependendo da maneira que você trata aquele paciente. Lembrando que na fisioterapia a gente não vai discutir religião, mas a gente vai procurar respeitar o paciente da melhor maneira possível, que é logicamente sem nos desrespeitar. A gente não vai lá tentar convencer, converter as pessoas, nenhum tipo de culto, nem nada. Mas a gente vai ter que entender que dependendo do tipo de religião da pessoa, a pessoa ela vai ter mais dificuldade para aparecer com determinadas roupas, né? Ou fazer alguns exercícios, ou dependendo até do dia, talvez não vai poder fazer todo dia. Isso pode ou não comprometer, que vai depender da nossa flexibilidade para conversar com esse paciente e trazer ele mais próximo do tratamento. E esse tratamento, a pessoa mais interessada tem que ser o paciente, não é o terapeuta, tá? Não é o fisioterapeuta. Tem que ser o paciente o mais interessado. E a gente tem que procurar respeitá-lo da melhor maneira possível. Então, respeitando a parte biológica, a parte psicológica e a parte social. Gente, falar que todo mundo é igual não é verdade. Porque cada um, o biotipo pode até ser parecido, mas nem no DNA a gente é igual, né? Nem na impressão digital, muito menos nos aspectos psicológicos e muito menos nos aspectos sociais. Essa história de tratar as pessoas com respeito, a gente tem que procurar trabalhar a pessoa dentro do que significa respeito para cada indivíduo. Porque às vezes, para alguns, o que é respeito, para outro é falta de respeito. Então a gente tem que procurar tomar muito cuidado com isso quando vai perguntar e conversar com o paciente e trazer ele para a terapia, tá?
Talvez faça sentido para vocês e talvez não, mas vocês vão descobrindo isso na prática depois também, o quanto que é importante a gente ter essa atenção com o paciente. E os componentes da avaliação são a anamnese, a observação e a inspeção, os exames, né? Então, dentro do exame eu tenho teste especial, posso fazer teste de reflexo ou verificar os dermátomos, tem a palpação e a DM também, e os exames complementares, tá? Exame complementar, ele não chama complementar à toa, porque ele complementa os exames anteriores, tanto a anamnese, a observação e a inspeção e os exames que a gente realiza. Tudo isso aqui é uma parte clínica, clinicamente como o paciente está, como ele estava, como ele está e como ele vai ficar. O exame complementar de exame de imagem laboratorial, tipo raio-x, exame de sangue, né, outros exames, eles são exames que complementam o diagnóstico que a gente faz da parte clínica. Tá? Então, para poder ter certeza que o paciente tem, a gente confirma com o exame complementar. O exame complementar ele não pode ser o mais importante. Então, ele complementa aquilo que a gente pensa que o paciente tem. Tá? E os procedimentos da avaliação que são importantes a gente lembrar. Então, anamnese. Então, o aná do anamnese, da palavra anamnese, ela quer dizer trazer de novo, né? E o mnesis é a memória. Então, quando eu faço a anamnese, que eu fico perguntando um monte de coisa para o paciente, o que eu quero saber dele é ajudar ele a pensar por que será que aconteceu aquilo. Às vezes o paciente pega e fala assim, não, do nada me apareceu com uma dor na cervical. E aí quando você vai perceber esse paciente, vai conversar com ele, na verdade não foi do nada. Ele vai te falar que de repente ele dormiu mal, ele dormiu numa posição que não foi muito legal, ou ele trabalhou com a cabeça numa posição que talvez seja normal ele trabalhar, mas naquele dia ele esforçou um pouco mais, ele judiou um pouco mais, como o paciente fala, tá? Então a gente tem que aprender a extrair, né? Ajudar o paciente a pensar para tirar dele essas informações que elas podem ser importantes. Por quê? Porque quando as coisas acontecem do nada, assim, do nada, falo assim, ó, não fiz nada, e do nada, realmente do nada, começou a doer. Né? Começou a ter um problema, do nada, nunca fiz nada diferente. Pode ser um problema. Pode ser um problema, porque assim, do nada, né? Do nada mesmo acontecer, pode ser uma coisa um pouco mais metabólica, pode ser uma coisa um pouco mais anatômica ou fisiológica, né? Pensando em doenças, em tumores, tá? Em câncer, de maneira geral. Então tem que tomar muito cuidado. Esse do nada, assim, tá? E quando é do nada, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque vai que é alguma coisa mais importante. A gente tenta minimizar, né? Falar, é do nada, então acho que não é, deve ser bobeira. Mas às vezes o problema é muito maior do que a gente está pensando, tá? Então tem que tomar cuidado nesse sentido. Então a gente faz a identificação, vê a queixa principal do paciente. Na queixa principal ela é importante, mas para mim o que é mais importante é o que é que você deixou de fazer por conta desse problema. Ah, tô com dor no joelho. Ah, beleza, dor no joelho é igual, não sei se é por LCA ou o que que é, mas eu queria saber, assim, por conta dessa dor no joelho, o que que você deixou de fazer na vida, assim, que era mais importante? Porque você já percebeu, as pessoas não vão no médico ou no fisioterapeuta à toa para fazer um check-up, normalmente. Elas vão quando elas estão com um problema. Elas começam a desconfiar, falam, ó, tô com um problema aqui, então eu vim ver. Ou a pessoa já passou por algum problema, ela vai para poder pensar naquilo, ver se de repente não tem mais alguma coisa, mas dificilmente a pessoa chega lá do nada, sem nenhuma dor, nenhum problema, ela vem aqui ver. Então, normalmente a pessoa vai procurar porque ela tem algum problema, que pode ser dor, pode ser formigamento, né, que são queixas muito comuns. E aí, esse problema, né, deixou essa pessoa funcionalmente mal. Então, ela está deixando de fazer alguma coisa ou ela está fazendo pior. Ela está doendo para fazer, né? Então, ela está sofrendo para fazer. Então, é por isso que ela vai procurar o fisioterapeuta nesse sentido. Então, é importante eu saber a história médica desse paciente, tanto a atual como a pregressa. Tudo isso vocês já viram na CMU1. A história familiar, será que isso acontece na sua família, né? Então, como é que é a sua família em relação a esse tipo de problema que você está me relatando? Aconteceu já algumas vezes? E a gente tem que tomar a sensibilidade de perguntar, Flá, minha família, por exemplo, problema no coração. Acontece, viu? O que eu vou falar agora. A pessoa fala assim, não, eu acho que é só eu que tive esse problema. Porque nunca ninguém na minha família teve esse problema. Ah, é, né? E seus pais? Não, nunca. Mas eles já morreram? Tão vivos? Não, já morreram. Ah, é? Morreram com quantos anos? Ah, morreu com 20 anos, 24 anos.
Aí são pessoas extremamente novas que não deu tempo do fato, né, da patologia se instalar na pessoa. A pessoa morreu por um outro problema. Morreu atropelado, morreu assassinado, morreu, né, então de um outro tipo de tragédia que não foi aquele problema que não deu tempo de acontecer na família. Tá? Eu já peguei paciente assim. A pessoa fala assim, não, na minha família nunca aconteceu isso. As pessoas morreram, mas foi por um outro problema. E aí, a hora que você pega a idade que os parentes morreram, eles morreram muito novos por outros problemas, né? Então, não deu tempo daquele problema aparecer, principalmente relacionado à parte mais cardiorrespiratória, tá? Mas é muito comum isso acontecer, viu? Então, a história familiar é importante a gente conhecer também, e a história pessoal e social dessa pessoa, tá? O que você deixou de fazer que você gostava de fazer, né? História pessoal também. O que que aconteceu com você? Me conta um pouco mais, né? Então, desde quando? Essa dor já apareceu alguma vez? Era uma dor que não existia mesmo? Ou ela existia de uma maneira muito sutil, você se acostumou com ela? Porque falar para alguém assim, ah, não sinto dor nenhuma. Possivelmente a pessoa sente algum tipo de dor. Mas é uma dor que é tão antiga e tão pequena às vezes que ela fala que não sente dor, tá? Então, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado. E aí, para ir finalizando, a gente tem mais 2 slides só para poder lembrar das probabilidades dos testes. A probabilidade é a chance daquilo acontecer ou não, né? Então, a probabilidade do pré-teste. Então, quando eu falo de probabilidade do pré-teste, eu quero dizer o seguinte, que é um índice de suspeita de um determinado diagnóstico. Então, eu suspeito que o paciente tenha uma hérnia, por exemplo. Então, como eu tenho uma probabilidade, antes de eu fazer um teste nessa pessoa, então a probabilidade é de uma existência de uma doença antes da realização de qualquer teste ou exame. A pessoa começa a explicar, tem dor, depois que ela abaixou, piorou, quando ela faz determinados movimentos piora ou melhora. Fala, eu acho que ela pode ter uma hérnia. Então, é uma probabilidade do pré-teste. Antes de eu tocar naquela pessoa, eu crio uma probabilidade de chance da pessoa ter algum problema, que é uma probabilidade pré-teste. Então, antes de eu fazer algum teste, eu crio uma possibilidade de diagnóstico, que é uma probabilidade. E a probabilidade do pós-teste? São os exames e os testes, né, para comprovar ou excluir o pré-teste. Depende da qualidade do pré-teste para escolher os melhores exames para confirmação. O que quer dizer isso? Se a pessoa tem uma hérnia, ou tem uma lesão de joelho, lesão de tornozelo, de cervical, né? Então, independente, sim. Eu vou começar a criar uma possibilidade na minha cabeça. Ah, eu acho que essa pessoa tem determinada lesão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns testes que confirmam minha hipótese e alguns testes que descartam. Porque vai saber se não é um outro problema e eu estou desconfiando que é hérnia, por exemplo, mas pode ser um trigger point. E aí, então, eu vou fazer um exame de trigger também, porque o exame de trigger não vai confirmar a hérnia, mas ele vai confirmar o trigger. E aí, se ele confirmar o trigger, eu descarto a hérnia. Entendeu? Então, será que ele tem hérnia mesmo? Ou será que é algum outro problema? Então, eu vou fazer um teste para poder confirmar se é hérnia. Vamos ver se vai dar certo ou não o teste. Né? Se vai dar positivo ou negativo. E aí, depois eu posso fazer outros testes para saber se a pessoa também tem outro problema, tá? Ou não, se é só aquele problema mesmo. Porque às vezes a pessoa pode ter mais de um e a gente acha que só tem um. Ou então eu me confundo na hora de fazer o teste, faço o teste, dá negativo e eu fico sem saber o que ele tem. Então eu tenho que fazer testes para confirmar aquilo que eu estou pensando e para descartar outras possibilidades também. E aí com isso eu tenho também a especificidade, tá? E a sensibilidade dos testes. Então, não sei se você já ouviu falar esse termo, que o teste específico ou sensível, mas quando eu falo da especificidade, eu estou falando da probabilidade em porcentagem, né, também, de um teste ser negativo quando o indivíduo não tem a doença ou condição clínica. Tá? Então, quando o teste ele é específico, eu estou falando o seguinte, que é a capacidade de excluir corretamente quem não possui a doença. Então, vamos supor, eu faço um teste, vamos pensar num teste de exame de sangue. Vamos supor que quem tem um problema tem que ter um patógeno, né? Tem que indicar que tem um problema lá. Então, se esse teste é específico, eu consigo excluir corretamente quem não possui a doença. Então, eu vou olhar, ele não vai ter aquele problema, então eu vou falar, eu estou excluindo ele e ele não tem a doença. Por exemplo, o IMC
que é o índice de massa corporal, ele exclui os que realmente não são obesos, né? Então, quem não é obeso, ele exclui. Então, é uma capacidade que ele tem para poder trabalhar. E quando eu falo da sensibilidade, é a probabilidade em porcentagem de um teste ser positivo quando o indivíduo tem a doença ou condição clínica. Então, é assim, a pessoa tem o problema. E aí, no teste, ele vai mostrar que a pessoa realmente tem o problema. O IMC, ele mede o quanto o método é capaz de identificar o que realmente apresenta a obesidade, tá? Então, no caso dos testes, tanto faz exame de sangue, ou teste que a gente faz na fisioterapia, quanto mais específico e mais sensível, melhor. Mas o problema é que a maior parte dos testes, eles não são 100% específicos e nem sensíveis. Já ouviram falar teste de paternidade, teste de HIV, teste hoje em dia de COVID, né? Então, nenhum teste é 100%. Então, se ele não é 100%, quer dizer que a pessoa é convidada a retestar às vezes. Porque quando ela retesta, ela verifica se ela realmente... Eu vou diminuindo a probabilidade, né? Do teste estar errado de alguma forma. Então, quanto mais perto do 100% específico ou sensível, melhor. Então, o teste específico, ele exclui quem não tem a doença. E o sensível, ele inclui quem tem realmente a doença. Por quê? Se o teste ele for muito pouco sensível e muito pouco específico, a pessoa pode ter no diagnóstico, né, um falso negativo ou um falso positivo. Um falso negativo fala que diz não ter a doença quem a tem. Então, se é um teste, aqui ó, o específico, ele exclui quem não possui. Então, se eu trago um falso negativo, às vezes eu vou colocar uma pessoa e falar assim, eu fiz o teste que você não tem a doença, né? Não tem o problema. Só que a pessoa tem, né? Então, aí isso acaba sendo um problema, porque como que eu vou falar que alguém não tem a doença e ela tem a doença? Entendeu? Então, pode ser um complicador, porque às vezes o teste ele não é muito específico. E ele traz um falso positivo quando diz ter a doença quem não tem. Então, às vezes a pessoa fala assim, você é positivo, testei aqui, deu positivo. Mas o teste ele não é 100% sensível. Então, na verdade, ele está te dando um falso positivo, no caso. E aí, o que eu faço, né, nesses casos? Então, normalmente é menos grave classificar indivíduos como doente, mesmo não tendo a doença, então falso positivo, e tratar essa pessoa do que não identificar os doentes, é um falso negativo, e não a tratar. Então, é melhor um teste ser mais sensível, tá? Do que ele ser... Vamos supor se houvesse a possibilidade de escolher, né? Então, porque os testes é criado, depois eles são testados para ver a sensibilidade e especificidade. Então, quanto mais sensível, eu incluo quem tem a doença. Quando ele é menos específico, eu acabo colocando como doente quem não tem, né? Então, às vezes. Então, depende aqui da especificidade e da sensibilidade. Então, tem que tomar cuidado. E aí, de novo, é melhor eu diagnosticar alguém que não tem a doença como tendo a doença, porque eu vou tratar, eu vou dar remédio para essa pessoa, eu vou escolher os tratamentos adequados para essa pessoa, porque é melhor pegar alguém que não tem e começar a tratar, então eu errei no diagnóstico por um falso positivo ou falso negativo, no caso ali, do que a pessoa tá doente, ela não sabe que tá doente, ela pode sair, pode correr um risco de transmissão para outras pessoas da doença, por exemplo, né? Ou então ela, se for na parte da fisioterapia, de repente ela faz algum movimento que ela não poderia ter feito, porque eu não sabia que ela tinha aquele problema, tá? Então, é muito importante a gente notar isso. Essa sensibilidade e a especificidade. Tudo bem? Bom, na próxima aula a gente volta falando sobre dor, então é muito importante a gente entender todo esse passo a passo. Até mais!